Pessoal, na aula de música de hoje, a gente vai revisar sobre a história da Jovem Guarda, ok? Eu não vou ler o texto todo, eu vou só ler algumas partes e vou explicando algumas coisas, ok? Mas aí na casa de vocês, eu gostaria que vocês realizassem a leitura de todo o texto, que é muito importante para a gente relembrar sobre a história da Jovem Guarda, ok? E é importante também que vocês escutem as músicas para que vocês percebam como que era esse estilo musical, certo? Então, a partir da década de 1950, o cenário cultural brasileiro passou a vivenciar tempos de impressionante efervescência, em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países. A juventude brasileira experimentava novas formas de expressão que os inseria enquanto agentes ativos de sua cultura. No campo musical, o rock and roll caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as músicas e letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. Então, pessoal, nos anos 50, o cenário cultural brasileiro ele foi ficando bem agitado com esse surgimento do rock and roll, não é? Ele surgiu lá nos países fora, certo? E teve como grandes nomes Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, certo? Que fez com que contribuiu bastante para esse estilo da Jovem Guarda, certo? Porque quando esse estilo do rock and roll surgiu, alguns cantores brasileiros eles resolveram se inspirar nesses cantores e resolveram criar esse novo estilo musical, certo? Então, os cantores que fizeram bastante sucesso nessa época da Jovem Guarda, foram Roberto Carlos, Wanderleia, Erasmo Carlos, Sérgio Reis, os VIPs, Golden Boys, Gerry Adriane e Rony Von, certo? Eles eram ditos como os reis do Iê Iê Iê, certo? Então eles tinham assim, eles usaram muito desse cenário musical, certo? E eles fizeram bastante sucesso, porque a forma deles cantarem na época era diferente e conquistava principalmente os jovens da época, certo, pessoal? Então, o aparecimento desses artistas acabou instituindo no movimento da Jovem Guarda. Esse nome é originalmente retirado do programa Televiso da Record, criado em 1965. Um dos fatores que possibilitaram a ascensão destes novos grupos e cantores na TV foi o espaço deixado pelos clubes de futebol, que haviam proibido a transmissão televisa de suas partidas. Então, pessoal, eles criaram esse programa de TV para substituir o jogo de futebol. Então, eles acabaram colocando os cantores e tal, os cantores dessa nova geração. E foi uma febre na época, né? Todos gostavam muito, como eu tinha dito a vocês, especialmente os jovens daquela época gostavam muito desse estilo musical, certo? Então, eles tiveram um grande destaque, porque o horário do futebol, pessoal, ele nessa época, assim como hoje em dia também, né, que tem os horários dos jogos de futebol. Nessa época, como foi cancelado, foi colocado esse programa no lugar, e eles começaram a fazer bastante sucesso, ok? Apesar da fama alcançada, a Jovem Guarda também foi alvo das críticas dos que compreendiam a inserção do rock e o uso das temáticas românticas como uma total falta de compromisso para com os problemas vividos no país. Essa parcela de jovens e artistas avesso ao Iê 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 estava preocupada em utilizar a arte como um instrumento eficaz para se discutir os problemas vividos no país. Muitas vezes os membros da Jovem Guarda eram desvalorizados pelo tom alienante das canções. Então, muita gente não valorizava o trabalho deles, achava que pelo país estar passando por alguns problemas, que eles não deveriam tratar os problemas daquela maneira, porque eles levavam muito, assim, eles
queriam descontrair. Então eles usavam muito desses problemas para descontrair, usavam muito a questão do romantismo nas músicas, então tinha gente que não gostava. Assim como os estilos musicais de hoje em dia, né? Tem muita gente que não gosta de alguns estilos musicais, tem gente que gosta de uns estilos e não de outros, então isso é super normal, não é? Especialmente no cenário musical, porque ninguém agrada a todos. Então, por que é que o estilo musical também agradaria? Então, isso vai de cada pessoa, né? Cada pessoa tem o seu estilo musical preferido. Tem aquele estilo que você não gosta. Tem pessoa que é muito eclética, gosta de tudo um pouco, né? Então, nessa época, eles tiveram esse problema, né? Porque nem todos gostavam e tentavam derrubar de alguma maneira ou de outra. Essa disputa ocorrida entre os engajados e o pessoal da Jovem Guarda chegou a estabelecer uma disputa de audiência nos meios de comunicação da época. Nesse mesmo período, um outro programa da televisão chamado O Fino da Bossa, apresentado pelos cantores Jair Rodrigues e Elis Regina, fazia diversas críticas contra as opções estéticas e temáticas dos cantores da Jovem Guarda. Então, como eu tinha falado para vocês, ninguém agrada a todos. Então, o estilo musical ou os estilos musicais também não agradam a todos. Mas aí, nessa época, eles criaram esse programa, O Fino da Bossa, para, tipo, alfinetar os cantores da Jovem Guarda, e eles tiveram 2 apresentadores, que foi Jair Rodrigues e Elis Regina, né, que eles apresentavam esse programa, e eles assim, meio que não aceitavam esse estilo musical. Mas assim, pessoal, esse estilo musical da Jovem Guarda, ele foi muito conhecido nessa época, certo? Eles tiveram muitos cantores que fizeram muito sucesso nessa época e até hoje em dia fazem. No caso de Roberto Carlos, até hoje ele faz muito sucesso, né? Ele faz muito sucesso. Erasmo Carlos, Sérgio Reis, enfim, todos esses cantores, eles foram se modernizando com o passar do tempo, foram mudando os seus estilos, mas eles não deixaram de cantar as músicas que eles cantavam naquela época, jamais, porque eles não estavam fazendo nada de errado, era apenas o estilo musical deles, que não era bem aceito por toda a sociedade, certo? De fato, essa disputa demonstrava a grande efervescência cultural no cenário musical brasileiro. Durante a época de 60, com o passar do tempo e o amadurecimento do público fiel, a Jovem Guarda e muitos de seus artistas se aventuraram a outros campos musicais. Como eu tinha dito a vocês, eles foram se modernizando, foram mudando seus estilos musicais com o passar das épocas, mas nem por isso eles deixaram de fazer sucesso. Até hoje em dia, eles são muito ouvidos, né? Até hoje em dia, tem muita gente que gosta, é fã, tudo. Assim como todo cenário musical, não é? Para cada estilo musical tem seu fã, né, esse pessoal? Então é muito importante que a gente respeite, né? Respeite todos os cenários musicais, respeite todos os estilos musicais, né, pessoal? Até hoje em dia isso é muito importante, porque às vezes eu gosto de um estilo musical, você gosta de outro estilo musical, outra pessoa gosta de outro estilo musical, mas nem por isso podemos nos criticar, não é isso? Nem por isso nós iremos criticar a pessoa que não gosta do mesmo estilo musical que a gente. Isso é muito importante. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de música de hoje. A gente vai continuar na revisão dos conteúdos, certo? Para a semana de provas. Então, pessoal, a dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar com a tia ou aqui na plataforma ou lá no grupo do WhatsApp, ok?